Saúde nesta segunda-feira. Hoje o nosso programa é gravado. Nós estamos aqui na segunda-feira, mas a gravação foi no sábado. Eu conversei com o infectologista José Ricardo Colete Dias. E a nossa conversa com o José Ricardo é sobre vacinação contra a Covid. A vacinação de uma forma geral, mas o nosso foco, primeiro, é a vacinação contra a Covid. Nós, brasileiros, já estamos aí com vacinação de imunizantes fabricados por laboratórios diferentes. Estamos aí, muitos que foram vacinados com a AstraZeneca, estão tendo segunda dose da Pfizer. Há um tempo atrás se considerava isso um risco, talvez não gerasse imunização, mas tem pesquisas que mostram que há eficiência. Isso é fato? Isso é fake? José Ricardo, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Gilson. Prazer aqui estar falando com você. A primeira coisa que eu ia te perguntar é isso, né? A gente teve um tempo em que falar de vacina trocada era serviço jogado fora, perdemos o serviço. Agora a gente tem vacina trocada é coisa boa. Como é que chegamos nessa conclusão aí, José Ricardo? No começo, é sempre essa confusão, infelizmente, né? A gente está conhecendo sobre a doença, conhecendo sobre as formas de combatê-la, né? E até mesmo a indústria farmacêutica ela tem essas dificuldades. Lembrando que a vacina ela demora muito para ser fabricada e nesses casos aí de quando a demanda, né, o impacto social é muito grande, como está sendo esse caso da pandemia, então eles procuram fazer, às vezes pulam um pouco fases, né, que a gente chama de fast track aí para liberar rápido, para para eu tentar ter uma resposta mais cedo. E junto com isso vem as dificuldades. No início, como não se sabia tanto como a gente sabe hoje sobre como é que o vírus se dá dentro do organismo, como é que ele faz todo o processo inflamatório e como eu tenho, quais são as formas de eu minar, de eu combater essa agressão ao organismo, elas tinham essas dificuldades. No início era proposto, ainda está sendo, né, que as vacinas fossem feitas se eu fosse fazer um ciclo completo de vacinas que fossem com as mesmas, da mesma fabricante, né? Houve alguns erros, né, de vacinação, algumas pessoas receberam a primeira dose de uma marca, a segunda de outra, por algum equívoco, né? Ficava-se aí a dúvida se eu estaria imunizado, se isso me traria realmente uma eficácia, uma resposta duradoura imunológica. Hoje, os estudos estão caminhando para associações de vacinas com plataformas diferentes, com formas de se preparar essa vacina diferente, né? Então, isso tem mostrado que acaba sendo uma vantagem para o paciente, ele receber vacinas de fabricantes diferentes, com mecanismos de ação diferentes, né? A gente está tendo casos de novas cepas diferentes, e algumas vacinas podem não ser tão eficazes para aquela cepa específica. Então, nesse contexto, eu associando vacinas, pode me ajudar, evita esses escapes aí de proteção. Então significa que a mistura das vacinas é boa, mas não toda mistura é eficiente. Isso. Ela é interessante, ainda tem muito estudo, a gente não tem ainda, não é um ponto pacífico ainda, tem muita coisa ainda para ser desvendada, mas essas associações parecem ser uma situação bastante promissora, uma frente bastante promissora, além de vacinas diferentes contra a Covid, já está sendo estudado vacinas de Covid associadas a outras, né, de gripe, por exemplo, para serem feitas ao mesmo tempo para o paciente. Então, acaba naquela ida para receber a vacina, ele já recebe para cobertura de outras doenças causadas, aí, no caso, por vírus, né? Zé Ricardo, está todo mundo com medo, não digo todo mundo, tem um exagero, mas uma grande parte da população com medo da variante Delta. Rio de Janeiro é considerado no Brasil o epicentro dela. E todo mundo sabe que em alguns estados existe uma preocupação de que ela venha a crescer no processo de contaminação. E tem gente até que pergunta, será que nós vamos ter de novo mais uma onda de contaminação, né, maior do que a última que tivemos? A vacinação, tanto essa vacinação cruzada que a gente fala, ou o processo de vacinação com 2 doses do mesmo imunizante, estamos garantidos contra a variante Delta? Essas vacinas, aí, as vacinas vou falar a marca aqui, porque a gente está ainda, né?
vacina da Pfizer, vacina da AstraZeneca, da Janssen, umas outras que a gente não tem ainda disponibilizadas no Brasil, elas têm cobertura para a cepa Delta. Aqui não tem no momento, que os estudos mostram que a eficácia é baixa para Delta, é a Coronavac, que foi a que a gente teve mais acesso inicialmente aí, né? E por isso que foi falado em ampliar a dose. No começo, eles fazem um estudo, uma dose só é suficiente? Por quanto tempo, se o paciente receber uma dose, ele vai ficar protegido? Qual que vai ser a resposta imunológica? Por quanto tempo essa vacina vai protegê-lo? Aí, com o tempo, você vai estudando e os laboratórios foram vendo que algumas vacinas precisariam de ter um reforço, precisariam ter uma segunda dose, uma terceira dose, não só relacionada à cepa delta, mas para realmente conferir uma imunidade maior para aquela pessoa. Os estudos já estão mostrando isso, que todas essas vacinas que eles fizeram um reforço após o ciclo inicial daquela vacina, ou seja, de duas, ou seja, de uma dose, houve um aumento na resposta imunológica. Então, em relação especificamente à Delta, as vacinas que nós temos hoje, elas têm cobertura, conseguem conter essa cepa. É uma cepa que, qual que é o risco? Você falou da questão da onda, de uma nova onda. Já tem havido alguns casos em alguns estados americanos relacionado ao aumento. Situações que estavam sob controle, houve um aumento por conta da cepa delta. Por quê? Ainda não tem dados para afirmar que ela seja mais agressiva que as cepas até então existentes. O problema é que ela tem uma capacidade de transmissibilidade muito maior do que as demais. Então, se eu transmito muito mais pessoas vão adoecer, consequentemente, hospitais podem encher mais, pacientes podem ficar mais graves, mas é o que a gente sabe até o momento. Então, essas vacinas, nós temos vacinas. Uma particularidade dessas vacinas de RNA mensageiro, no caso da Pfizer, da Moderna, elas têm uma plataforma que ela pode ser modulada. De acordo com a mutação, ela pode ser feita uma adaptação naquela plataforma e ela começa a responder a outros agentes também. Então, e isso é rápido, né, do ponto de vista de indústria, de ser feito. Se eles começam a identificar um acréscimo muito grande de novas cepas, eles conseguem adaptar essa plataforma. Pois é, Ricardo, aproveitando que a gente está falando de marca, né? A Janssen, que já é o sonho de consumo de muita gente no começo, é uma dose só, tá? Ela entra nesse pacote também? Ela entra também, já estamos falando em duas doses da Janssen, né? Ela é uma vacina muito boa também, é a comodidade de fazer uma dose, só que os estudos também já estão recomendando, em algumas situações, eu fazer duas doses, né? Ela tem alguns riscos, como todas as outras, ainda a gente não tem subsídios assim consistentes para dizer, ó, essa é melhor que é melhor que aquela outra. Agora que essas vacinas estão sendo comparadas entre si. Até então, elas eram comparadas com placebo. Eu estou fazendo essa vacina com placebo, então ela é melhor do que o placebo. Agora eu estou comparando Pfizer com Janssen, Pfizer com Moderna, né? Então, a diferença, tem estudos agora saindo, pequenos ainda, mas saindo, há uma diferencinha em relação, essa é mais eficaz, ela tem uma imunogenicidade maior que a outra, mas é pouca coisa, sabe, uma em relação à outra. O que fica para discutir situações assim, como houve casos de reações alérgicas, algumas reações mais graves, de acordo com a Janssen teve mais eventos tromboembólicos, eventos neurológicos. Eles não obrigam, não recomendam, mas eles sugerem, o CDC americano, o próprio órgãos da minha área, da infectologia, principalmente o CDC, que a gente segue muito, eles recomendam que se eu tenho um evento tromboembólico, se eu tenho um histórico genético, no caso aí da Janssen, por exemplo, eu considerar uma outra vacina, mas não que me impeça, que seja contraindicado, mesmo eu tendo essa particularidade, essa doença, essa propensão a ter um evento que me impeça de tomar. Se tiver só aquela dose, eu posso tomar. Então significa que é aquela coisa, eu posso ter algumas situações isoladas, né, de uma reação como essa que você falou, mais extrema, mas não é uma questão generalizada. Não. É isso.
E as vacinas agora são comparadas entre vacinas. Eu vou brincar aqui com o termo, você, né, me corrija. Sim. É briga de cachorro grande. Agora são Isso. grandes, você tem vacinas com vacina. Com Antes era vacina. vacina com placebo, com nada, vamos Isso. brincar aí. Agora eu posso, daqui com o tempo, a gente vai conseguir falar, ó, essa vacina é melhor que essa, mas é melhor em que parâmetro, em que critério? Você vai ter que ver, eu vou poder escolher. O bom dessa briga de cachorro grande aí é que, por concorrência mercadológica, eles vão tentar fazer a melhor Claro. droga, né? Então, quem sai ganhando, se isso tiver um acesso global, se tiver uma equidade, todo mundo tiver acesso, quem sai ganhando é a população mundial. E esses dias eu estava lendo no jornal online, que fora essas que a gente conhece, que são as vacinas mais populares, né, tem mais um monte de laboratórios, né, instituições de pesquisa que estão produzindo outros, né, Sim. que devem vir bem mais aprimoradas até, porque já tem essa experiência que as tradicionais, vamos chamar assim, Sim. já Você já estão indo melhor. acumula, você já pega, você encurta o caminho, você já viu no Exatamente. que eles tropeçaram e você Sim. pega atalhos, né? Isso é Agora, importante. agora eu vou falar de uma coisa também, gripe, né? A gripe, a gente sabe que tivemos lá H1N1, não chegou a ser o que é, né, a Covid-19, mas nos preocupou muito. E tem agora a vacinação contra a gripe, que foi importante, foi uma vitória importante. A gente estava conseguindo fazer uma imunização para aquilo que também sempre vai ser, de certa forma, né, uma coisa que nós vamos conviver. Daqui a pouco eu quero falar disso também com você. E tem a vacinar para a gripe, aquela coisa de separar em dias, né, acho que, se eu não me engano, 14 dias, separar a vacinação da Covid e da gripe. Né? É isso mesmo? Ou a gente vai poder, a gente estava até brincando aqui antes da entrevista, a gente vai poder ter um combo, né? Tome, né, tal dose da tal vacina e a gente vai ficar imune de um monte de coisa. Sim. Isso é até então, no Brasil ainda está se falando de se você tomou a vacina da Covid, a primeira dose, ou a segunda, você tem que ter um intervalo aí de pelo menos 2 semanas para receber a da gripe, né? Tem estudos hoje dizendo que não tem um risco de eu fazer as duas vacinas simultaneamente. Tanto isso é verdade que já está sendo recomendado, fora que isso não tem problema, eu não preciso atrasar a vacina de gripe ou outras vacinas por conta de tomar a vacina da Covid, né? E esses combos já estão sendo estudados, sim. Fabricantes, até outros fabricantes que não de vacinas de coronavírus, mas principalmente os que produzem as vacinas, eles já estão estudando a associação, no caso da influenza, por exemplo, de vírus, fazendo a mesma vacina, uma cobertura tanto para Covid quanto para influenza, para gripe. Covid veio para ficar, vacina contra a Covid é algo que vai entrar no nosso calendário vacinal? Eu creio que sim. É uma coisa que, pelo que a gente está vendo, o coronavírus já existe, né, há muito tempo. Essa cepa é diferente, essa apresentação é diferente, mas eu creio que veio para ficar. Vírus são seres aí bastante interessantes, eles podem ficar. Você bate, eles mutam, né? Você agride, eles vão mutando, eles não têm uma linha de produção, um controle de qualidade, então eles vão mutando. E nem sempre as mutações são deletérias para o ser humano, mas eles se adaptam muito, né? Muitos vírus que a gente conhece surgiram dos animais, aí tiveram aquela situação ambiental para eles não estava favorável, e eles se adaptaram no organismo. Vou atacar esse outro aqui porque no que eu tinha antes não está muito favorável para mim. Então ele se adapta ao organismo. Então eu creio que veio para ficar. Eu não, mas muita gente aí, todo mundo, acho. E essas vacinas vão fazer parte do calendário vacinal, acho que de todo mundo aí. Vai ser uma coisa meio obrigatória, né? Zé Ricardo, meu tempo está estourado, mas eu queria te fazer uma pergunta com a resposta rápida, se você puder me dar. A pergunta que com certeza você já ouviu um monte, já, mas deve ter respondido também um monte. O pior já passou, Zé Ricardo? Eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que sim. Eu acho que quanto mais pessoas vacinadas, menos transmissibilidade do bicho aí a gente vai ter. Então, eu quero crer que sim. A gente já está vendo isso nos números, né? Uma queda, só que aquilo que eu te falei, tem países aí que já haviam aberto não estava mais exigindo o uso de máscara em ambientes públicos, tal, estão voltando. Mas por conta desse refluxo aí da cepa delta, né, que tem havido isso. Só que em contrapartida a gente está tendo muito caso, como tem muita gente mais vacinada,
a gente tem diminuído um pouco a transmissão, mas eu acho que veio para ficar assim. Ricardo, muito obrigado por essa Eu conversa que, aqui no CBN Saúde. eu que agradeço. Um abraço para vocês aí, muito obrigado. Eu conversei com o José Ricardo Colete Dias, José Ricardo é infectologista, conversamos sobre a vacinação. Primeiro da Covid, né, o nosso principal foco no começo foi as vacinas de imunizantes de laboratórios diferentes e também sobre a vacina da gripe associada à vacina da Covid. E a pergunta final com o José Ricardo, né, se o pior já passou. Está todo mundo torcendo para que daqui para frente a gente possa, aos poucos, voltar à nossa vida normal e dominarmos a Covid. 7